Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Podem sentar, com a graça de Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso, mas é um livro que tem muitos mistérios também. A Bíblia não é um livro simples de se entender. Por isso que Jesus fala que ele enviaria o Espírito da verdade para nos guiar em toda a verdade. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo para entendê-la, para entender determinados trechos. E precisamos estudá-la e examiná-la. Precisamos nos deitar sobre ela. E hoje nós vamos trabalhar esse texto com a graça de Deus, pelo poder do Espírito, e entender o que está por trás dessa declaração de João Batista. O que a gente vai falar não é tão comum, porque a mensagem do Evangelho não se tornou comum. A gente substituiu, e quando eu digo a gente, eu digo a igreja, não nós aqui, não o nosso ministério, substituiu a mensagem por ativismo, pela política, substituiu o culto pelo entretenimento. Só que hoje nós estamos, para a glória de Deus, aprendendo do seu Evangelho. João Batista, ele era filho de Zacarias e de Isabel. Ele veio para cumprir uma profecia, que está lá em Isaías 40. Lá no início, versículo 1, 2 e 3, o profeta vai falar: consolai-vos, porque já é tirado a vergonha e o pecado de Israel. Porque uma voz clamará no deserto e preparará o caminho do Senhor. Todos os montes serão aplainados e todo vale será exaltado. Ali o profeta está dizendo que vem alguém antes do Messias para preparar esse caminho. Eu acho interessante que eu já ouvi uma meia dúzia de bobagem que falam assim: João Batista, ele se enquadrou na profecia. Não, João não se enquadrou na profecia. A profecia falava a respeito dele. A gente não se enquadra em uma profecia. A gente não olha para a Bíblia e fala: olha, eu gostei dessa profecia, eu vou me enquadrar nela. Não. Quando o profeta se levanta no meio da congregação, ele fala algo da parte de Deus com o irmão A, mas o irmão B está querendo aquela palavra, ele não pode se enquadrar e receber aquilo. Não, eu recebo para mim. Não foi para você. Está se intrometendo por quê? Não foi o caso de João Batista. A profecia era sobre ele. Ele seria a voz, e foi a voz, que clamaria no deserto. E isso aconteceu literalmente. Ele veio no espírito e na unção do profeta Elias. Preste bem atenção. Ele não era a reencarnação do profeta Elias, mas ele veio em um chamado parecido com o do profeta Elias, cumprindo não só Isaías 40, mas também Malaquias capítulo 4. E o próprio anjo vai falar isso com Zacarias. O próprio anjo vai dar essa direção para ele, quando ele está lá oferecendo o sacrifício, cumprindo com seu ofício sacerdotal. Só que antes disso, é importante a gente entender o porquê que Zacarias estava oferecendo o sacrifício naquele momento. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, o rei Davi, filho de Jessé, ele separou os turnos dos sacerdotes em 24 turnos. Zacarias, ele era da 8ª turma, ou do 8º turno. Ele era da ordem de Abias.
Zacarias, ele era um sacerdote, segundo a sua linhagem. Lucas capítulo 1, no verso 5, diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Ele era da turma de Abias, mas não tinha só um sacerdote. Tinham vários. Lançaram sorte, e no reino não tem coincidência, amém? A gente até brinca dizendo que tem a Jesuscidência. O Senhor mexeu ali e fez com que a sorte caísse sobre Zacarias, e ele foi oferecer o sacrifício, foi oferecer o incenso. Ali se manifesta o anjo e fala com ele, isso que nós lemos, e fala ainda mais. Ele vai vir no espírito de Elias, e ele já será cheio do espírito desde o ventre da sua mãe. João Batista, ele não vem sendo apenas mais um, mas ele vem para trazer um novo momento. Perceba, Zacarias, ele era da turma de Abias. A turma de Abias fazia parte das 24 e era a 8ª turma. Na Bíblia, não tem nada ali por acaso, irmãos. Tudo tem um motivo. O número 8 na Bíblia traz um ensinamento muito poderoso. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 13, tem a profecia sobre o rei Josias. Ele viria para restaurar o templo. Ele viria para restaurar Israel. Ele viria para trazer o povo de novo à lei de Deus. Sabe com que idade Josias começou reinando? 8 anos. Coincidência? Eu vou te falar novamente do número 8. Davi, ele era o 8º filho de Jessé. Noé foi salvo na arca. E tinham quantas pessoas lá dentro? 8 almas. A besta, lá de Apocalipse, vai ser o 8º rei. O número 8, irmãos, ele trabalha e fala sobre um novo marco, sobre uma nova influência. E existe um mundo antes de Jesus e antes de João, e um depois deles. João Batista é o único, presta bem atenção nisso, que podia cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não podemos cantar isso, porque o melhor de Deus já veio. João Batista foi o último profeta que profetizou a vinda do Messias. Profetizou com ele ali no cenário. João Batista foi o último que anunciou a chegada do Messias. Foi o último que anunciou a chegada do Filho de Deus. Ele veio trazendo um novo marco. Ele veio trazendo uma nova influência. Porque pode ser crente, pode ser candomblessista, pode ser espírita, pode ser budista, pode ser muçulmano, pode ser o que for, pode ser ateu, vai ter que olhar para a história e vai dizer: nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Cristo trouxe um marco único para a humanidade. Cristo trouxe a maior influência da história. Não existem tantos escritos
como tem de Jesus e outros filósofos. Mas eles vão tentar descredibilizar o evangelho, mas não conseguem. Porque a maior mente, o maior ser humano, o maior ministério que já pisou nessa terra, foi o ministério que trouxe o Messias, foi o próprio Messias. E João escreve sobre isso. Você está no capítulo 1, corre o teu olho lá para o verso 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E perguntou-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo, João Batista? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta. João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista reconheceu e entendeu que aquilo de melhor estava por chegar. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 3, que mostra o embate de João com os fariseus e com os escribas, que eles vão até João para tentá-lo. Aí ele lança aquela palavra: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir pois frutos dignos de arrependimento. Produza fruto de arrependimento. Por quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem é o reino? É Jesus. Por isso João Batista era o único que poderia cantar, o último que poderia. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós temos que cantar: o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já chegou. E João, ele não tinha muito complexo. João, ele não tinha muita dificuldade em entender quem ele era. Hoje tem um monte de gente, né, querendo se redefinir. A gente conhece, né, o que se diz o Elias. E acredite, ele não é o único. Tem outros por aí dizendo também. Tem outros por aí afirmando também. Tem um que dizem que é as duas testemunhas. Ora, querido, é muita complexidade. Eles chegaram até João Batista e falaram: ó, tu é Elias, tu é um profeta, tu é aquilo, aquilo outro, tu é o Cristo. É assim que tu se chama? Não. Eu me chamo daquilo que a palavra me chama. Eu me posiciono dentro daquilo que a palavra me faz me posicionar. Eu não vou além do que está escrito. Ele reconhecia que havia uma profecia sobre ele. A profecia era: ele é uma voz. Ele não é o profeta. E ele podia chegar grandão e falar: ó, eu estou vindo na frente do Messias, eu estou vindo preparar o caminho dele. Eu sou o amigo do noivo. Ele podia chegar e rogar para si um monte de título: eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o evangelista. Não. Ele não se preocupava com formalidades. Eu vou te mostrar que ele poderia rogar para si um título que era de direito dele. Mas ele não se preocupava com isso. Ele olhava para a palavra e tinha uma palavra sobre ele. Mas, pastor, não tem uma palavra sobre mim? Tem. Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que nós somos
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, eu e você somos filhos de Deus. O próprio João, o apóstolo, escreve no capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem uma palavra que é geral, tem uma palavra que é direta para todo aquele que crê em Deus. E que palavra é essa? Eu e você somos filhos. Eu e você somos eleitos dele. Eu e você fomos recebidos e gerados por ele. Eu e você fomos salvos por ele. E apenas por ele, irmão. Qual é o título então, pastor, que João tinha o direito de rogar para si? Ele era filho de quem? Zacarias e Isabel. Zacarias era o quê? Ele podia rogar para si o sacerdócio. Só que ele não se preocupou com isso. Enquanto toda a sua galera, todos os seus familiares estavam lá no templo, procurando uma vaguinha, esperando a minha vez para sacrificar, ele não precisava do ambiente. Ele sabia quem era com ele. Independente se ele estava lá no templo ou se ele estava no deserto, Deus era com ele. Deus falava com ele. Deus falava através dele. E o sacerdote tinha algumas obrigações junto ao cordeiro. Ele tinha que selecionar um animal, presta bem atenção nisso, sem defeito. Isso ia simbolizar a pureza e a perfeição. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 5. Ele tinha que derramar o sangue daquele cordeiro, que ia simbolizar a expiação dos nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Levítico 17, 11. Ele tinha que queimar o incenso no altar, queimar o cordeiro no altar, como oferta para entregar ele a Deus. Levítico 19. Para que dessa forma fosse feita a nossa expiação. Levítico 4, 35 e Hebreus 9, 22. O cordeiro, irmão, ele vinha para substituir o povo. Porque quem devia pagar com sangue? O povo. Só que o sangue do povo era impuro por causa do pecado. Pegavam um cordeiro sem um defeito para substituir, ser entregue a Deus para aplacar a sua ira, amém? Vocês entendem isso? Ele deveria fazer isso. Só que ele nunca fez. Ele nunca fez lá no templo. Quando João, ele aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando não só na qualidade de profeta, mas ele também está falando na qualidade de sacerdote. Ele está mostrando para o mundo que Jesus é o Cordeiro definitivo. Ele está mostrando para Israel, como sacerdote, que Jesus ele não veio só sendo um revolucionário. Ele não veio só trazer palavras para afrontar o sinédrio, para afrontar os sacerdotes. Não, Jesus era o Cordeiro que foi preparado desde antes da fundação do mundo. Ele fala isso na qualidade de sacerdote. Sendo sacerdote, cumpre-se Hebreus 10, 9 a 12. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Acabou. Não é mais necessário oferecer sacrifícios todo ano, periodicamente. Acabou.
Porque Jesus é o sacrifício perfeito. Eles tinham que, para cumprir aquele rito, eles tinham que cumprir uma liturgia. Eles escolhiam o cordeiro. Isso acabava lá no templo. Sabe o que é interessante? Jesus, em Mateus 24, ele fala sobre o tempo do fim. Só que antes dele falar como será o fim, ele é bem claro, dizendo: não ficará aqui, olhando para o templo, pedra sobre pedra. Por quê? Porque não vai ser mais necessário. O templo não é preciso mais, vocês não precisam mais cumprir todo aquele ritual, porque o pacto da antiga aliança acabou, com Jesus sendo o último sacrifício necessário para a remissão dos pecados. Você sabe o que é isso? Isso quer dizer que Jesus é a resposta. A lei, a Torá, o Taná, não tem poder de salvar. Sacerdote nenhum tem poder de salvar. João Batista, ele vira para os judeus e para Israel e fala assim: tudo que é feito agora estava apontando para ele. Acabou. Não precisa mais. O sacrifício de Cristo aplaca a ira de Deus. Morte, tristeza e dor são emoções que o ser humano tem pavor. Ateu ou não, o inferno é uma realidade. A morte é uma realidade. Você crendo ou não? Não vai para o inferno só aquele que crê que existe o inferno. Vai aquele que não crê em Jesus. Vai aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Por isso a necessidade de se render a Jesus. Por isso a salvação dos pecados não vai estar no Jorge. Ele vai estar lá no cavalo dele, nas imagens, lutando contra o dragão, mas ele não pode salvar. Por isso a salvação não vai estar nas profecias falidas de Charles Taze Russell, o criador das testemunhas de Jeová. Ele não pode salvar. A salvação não vai estar na guarda do sábado, nem com a Ellen White, a criadora dos adventistas. Por quê? Porque ela não pode salvar. A salvação não vai estar no trabalho, peito na esquina, porque ele não pode salvar, irmãos. A salvação não está em mim, que sou o pastor da Aliança Cristã. Por quê? Porque eu não posso salvar. Não tem um homem vivo que pode nos salvar. Somente Jesus. Jesus é a resposta. Jesus é o sacrifício único. Jesus é o sacrifício, o cordeiro definitivo, irmãos. Por isso, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições, elege um homem e diz que ele é o representante de Deus na terra, o Papa. Porque persuadem milhões e milhões e milhões, dizendo que o que ele fala é palavra de Deus. Não é. Porque ninguém pode substituir Jesus. Por quê, pastor? Porque ele não está morto. Ele ficou só 3 dias morto, mas ele ressuscitou. Nenhum cordeiro que era sacrificado lá no templo, lá no tabernáculo, voltava à vida. Só teve um que conseguiu essa proeza, e é o Messias, é Jesus, porque ele é a resposta. Chama o Francisco, chama o Leão, chama o João Paulo II, chama todos eles, nenhum pode salvar. E digo mais, nem a mãe de Jesus pode. Só ele pode. Ele é o único que pode. Por isso agarre-se a ele. Por isso se prostre a ele. Essa palavra de João Batista não é uma palavra bonitinha. Não é uma frase de efeito. É um sacerdote falando: o sacrifício definitivo está aqui. E ele é a solução da nossa vida. Ele vai tirar o pecado.
Ele não veio para melhorar a economia, Ele não veio para melhorar a saúde, Ele não veio simplesmente para te dar do bom e do melhor. O melhor de Deus que está por vir é Ele tirando o pecado, é Ele te dando perdão, é Ele que é o único que pode falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único. Jesus é a resposta, Jesus é a solução, Jesus é a esperança, Jesus é absoluto, Jesus é a verdade, Jesus é a realidade, Jesus é o Cordeiro, Jesus é quem tira o pecado do mundo, Jesus é quem salva. Não há outro que pode salvar, apenas Jesus. Apenas Ele, irmãos, só Ele. Ele é tudo que nós queremos, ou além, Ele é tudo que nós precisamos. Ele precisa estar em todos os teus dias. Ele precisa estar no teu pensamento. Você sabe quando o jovem ele começa a namorar, aí fica aquela melação, aquela coisa agoniante. Toda hora quer falar com a namorada, toda hora quer estar com o namorado, aquela coisa assim, sabe? Ora. É interessante, né? Quando o jovem começa a namorar, aí, eu gosto quando eu falo do jovem, que mostra que eu estou ficando bem velho, né? Quando ele vai começando a namorar, aí se vai passar um dia sem ver, nossa, é um sacrilégio. Aquela coisa... Parece que o mundo vai acabar. A gente tem que ser assim com Jesus. E ninguém nos deu o que Ele nos dá. Ninguém vai fazer por você o que Ele fez. Porque ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a vida pelos seus irmãos. É por isso que dia e noite você tem que se dobrar diante dele e falar: me perdoa, eu não quero fazer o teu sacrifício ser em vão. Por quê? Porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a tua graça recaia sobre mim, que a tua graça me santifique, meu Senhor. Isso é o Evangelho. O filho do sacerdote, que era da 8ª turma, trouxe uma nova influência, sendo a voz do que clama no deserto. Para mudar de vez a humanidade, para mudar de vez a tua vida, esse evangelho chegou até mim e até você. E hoje, não é João que brada, a igreja brada. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos?